Inegavelmente, secretário, eu acho que chegamos a uma semana em que o governo de Minas, depois da aprovação do Propag, na semana passada, chega um momento que parece que as coisas clarearam um pouco para as perspectivas econômicas do governo. Queria que o senhor desse primeiro a sua avaliação sobre essa aprovação na Assembleia Legislativa e, evidentemente, correlacionando com o seu trabalho desde a chegada para a Secretaria de Governo para que esse resultado acontecesse. Brainha, nós estamos completando essa semana 100 dias à frente da Secretaria de Governo de Minas Gerais, né? Então, exato 100 dias, o governador me convidou para essa missão que eu aceitei e que hoje eu desempenho com muita alegria e também com muita seriedade e muito compromisso. Nesses 100 dias, Ibrahim, a retrospectiva, né, a análise, o balanço, ele é muito positivo. Tudo aquilo que o governo do estado encaminhou para a Assembleia nesses 100 dias foi aprovado. Então, hoje eu posso dizer, sem medo de errar aqui para vocês, que nós temos na Assembleia Legislativa deputados parceiros, deputados aliados, deputados que entenderam que, de fato, há uma proposta muito boa deste governo para Minas Gerais. E aqui, como você bem disse, como, por exemplo, o Propag. Nós enviamos o Propag há poucos dias para a Assembleia e já tivemos a adesão do Propag, a autorização para adesão do Propag, ou seja, a Assembleia de maneira unânime votou pela adesão ao Propag, por nos autorizar. Isso mostra a força desse governo, mas também mostra que Minas Gerais hoje tem, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo e também, dizer, do Poder Judiciário, pessoas comprometidas com aquilo que é de todos os cidadãos, né, Ibrahim? Porque quando a gente fala aqui de adesão ao Propag, nós estamos falando de um benefício para todos os mineiros e todas as mineiras, né? Não é um projeto desse governo, não é um projeto de um político, é um projeto que ajuda a vida de todo mineiro. Nós temos que lembrar que Minas deve 180 bilhões de reais para a União. Uma dívida que não foi feita pelo governador Romeu Zema, uma dívida que foi feita por gestões anteriores, mas que é uma realidade posta. Nós devemos e precisamos pagar. Então, quando a gente adere ao Propag e manda o nosso pacote de Propag, é que nós queremos pagar 36 bilhões, que são os 20% que o Propag nos permite dar de entrada com ativos, para que a gente possa, então, ter juros reais de 0%. Ou seja, aí sim nós conseguiremos, a longo prazo, quitar essa dívida. O senhor vê perspectivas de que a valoração da Codemig, e essa discussão começou na semana passada, de que com a Codemig e Codenge já se chegasse a esse valor de pouco mais de 35 bilhões, 34 bilhões de reais, e não precisasse incluir CEMIG nem Copasa, isso é uma realidade com a qual o governo trabalha, secretário? Ibrahim, nós gostaríamos que a Codemig fosse avaliada em 50 bilhões, né? É claro que quanto mais, melhor. Mas nós não sabemos essa resposta. Vai ser feita uma valuation, né, por parte do BNDES de quanto vale a Codemig. Então, este é o grande gargalo e o grande problema. Como nós não temos convicção que o valor da Codemig é suficiente para quitar os 20% da dívida, então nós precisamos da autorização legislativa de outros ativos para que, se for necessário, nós coloquemos isso no bolo ali da negociação. O que a gente busca com a Assembleia Legislativa, Ibrahim, é autorização para que para que a gente possa ir para a mesa de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional e negociar, então, aquilo que nós temos condições. Obviamente, quanto mais ativos a Assembleia permitir que a gente tenha para negociar, mais forte nós ficaremos nas negociações. Nós não vamos entregar mais do que 36 bilhões, até porque não faz sentido, né? A gente quer entregar os 20%. Mais de 20% não muda em nada a nossa vida. Então, o número mágico são os 36 bilhões de ativo, que equivale a 20%, que nós precisamos entregar para a União. Obviamente, quanto mais ativo nós tivermos, mais fácil fica a negociação para a gente, mais forte nós ficamos na mesa de negociação. Agora, imagine você, se nós só temos o ativo Codemig para entregar, e aí eles fazem a valuation da Codemig em 23 bi, em 25 bi. E aí? Aí nós não conseguimos o número mágico dos 36 bi. Nós não podemos ter só a Codemig,
porque nós corremos um sério risco de não alcançar o valor que nós precisamos. Bom, secretário, teve uma prioridade ampla nesse trabalho envolvendo o Propag, nessa interlocução junto aos deputados na Assembleia. Pergunto ao senhor dos passos adiante. Quais são outras prioridades depois dessa mobilização envolvendo o Propag? O que o governo de Minas estabelece como prioridade nessa interlocução, nesse diálogo do senhor com os deputados lá na Assembleia? Júlio, nós temos hoje uma pauta única, que é o Propag. Eu estou 100% focado no Propag e digo para você que com muita tranquilidade, não temos uma pauta número 2 hoje, importante para a gente, tão importante na Assembleia. Claro, nós sempre teremos assuntos para tratar com a Assembleia, mas hoje eu digo para você com muita tranquilidade, é uma pauta única. Hoje o governo tem colocado todo o seu esforço para que a gente consiga a aprovação do pacote Propag, e eu tenho certeza que conseguindo o pacote Propag, nós deixaremos um legado para os mineiros grandioso. Nós precisamos lembrar que durante os últimos 7 anos, o governador Romeu Zema, 6 anos, o governador Romeu Zema, ele organizou a casa, Júlio. Ou seja, nós pegamos um estado completamente arrasado. Nós temos que lembrar, porque passa um tempo, a gente começa a esquecer. Mas já não pode esquecer como que a gente pegou o estado de Minas Gerais. Nós pegamos o estado de Minas Gerais em 2019 com um servidor público com salário de 3 meses atrasado. Em algumas categorias estava já no 4º mês de atraso salarial. Você imagina você que era policial, 3 meses sem receber seu salário, o efeito que isso causava nos servidores públicos. Então eram salários atrasados. Nós devíamos todas as 853 prefeituras de Minas Gerais, porque o governo anterior pegou o dinheiro que era do repasse obrigatório constitucional, ou seja, aquilo que prevê a Constituição, o governo foi lá e pegou para ele, o governo do Estado. E o governador Romeu Zema quitou isso. Nós pagamos a dívida que nós tínhamos com os fornecedores de Minas Gerais, ou seja, a gente colocou a casa em ordem, a gente pagou todas as dívidas, mas ainda restou uma dívida, que é a dívida que nós temos com a União. Então eu digo que em 6 anos o governador Romeu Zema, ele trabalhou incansavelmente para colocar a casa em ordem e colocou. Se nós conseguirmos agora a adesão ao Propag, que acabou de ser autorizada, e se conseguirmos, digo mais, entregar os 20% necessário para que a gente pague um juro real de 0%, aí, Júlio, eu digo com muita tranquilidade para todos os nossos ouvintes, nós vamos ter deixado uma Minas Gerais assim, no ponte bala para quem vier aí pela frente. Com certeza o próximo governo vai sim conseguir fazer grandes entregas. O governo teve de fazer um contingenciamento, anunciado pelo governador, pelo vice-governador, professor Matheus Simões. O governo está vendo algum cenário um pouco melhor até o final do ano para que as contas tenham recuperação e que não haja a manutenção disso, secretário? Olha, Ibrahim, todo tipo de contingenciamento dói muito na gente, né? Porque quando a gente faz contingenciamento, são entregas que nós estamos tirando deste governo, né? Então, nós somos os primeiros a sofrer com contingenciamento. Mas a arrecadação esse ano ela está mais baixa daquilo que era previsto. Então, nós tínhamos que fazer esse contingenciamento, é claro, se a perspectiva econômica mudar no segundo semestre, nós também vamos descontingenciar, mas isso depende da economia, né? Nós precisamos lembrar que, infelizmente, quem dá o norte da economia nacional é o governo federal, é um governo federal que não faz ajuste de conta, um governo federal que quer gastar mais do que tem, um governo federal que não tem compromisso com a saúde financeira da União. E isso acarreta em prejuízos para nós aqui no Estado. Há uma insegurança jurídica, há uma insegurança do empresariado de investir no Brasil, né, em Minas, no Brasil. E nós estamos sendo impactados com isso, por isso a nossa arrecadação tem diminuído tanto. Deixa eu lhe perguntar sobre um outro ponto, e ele tem a ver exatamente com as entregas, secretário. Está comprometida de alguma maneira alguma das entregas dos hospitais regionais? E eu estou perguntando isso porque nós somos uma rádio que pretende, falará para todo o estado de Minas Gerais, para Minas, e essa é uma demanda que eu tenho certeza, porque é o que a gente conversa com prefeitos e com gestores das cidades, está sempre alguém dizendo, governo, precisa concluir os hospitais regionais, precisamos concluir os hospitais regionais.
Eles serão concluídos na gestão Zema? Serão. Não, vamos lá, vamos por partes. São 6 hospitais regionais. Isso. Então, nós temos 2 hospitais que a gente vê uma perspectiva muito boa de entrega até o ano que vem e outros que nós estamos caminhando bem. Nós temos, por exemplo, o Hospital Regional de Teófilo Otoni. Esse eu acho que é uma realidade muito próxima. Acredito eu, Ibrahim, que a gente inaugure sim ainda neste governo. Nós temos outros que também estão bem avançados e nós temos outros que ainda não estão tão avançados. Mas tem todo o esforço nosso para que, se não inaugurarmos os 6 hospitais ainda neste governo, logo em seguida, ali no primeiro ano do próximo governo, a gente consiga inaugurar. Então, eu acredito que os hospitais regionais é uma realidade já para o povo de Minas Gerais. Vamos falar, nós estamos em maio de 2025, é uma realidade para 2026, 2027, né, no mais tardar? Acredito que sim. É claro que muitos são os desafios, mas a gente conseguiu superar os principais desafios. Então agora nós estamos mesmo em fase de obra, né, construção, enfim, são construções muito grandes, então não é do dia para a noite que a gente faz os hospitais, mas conseguimos passar pelas etapas mais difíceis. Política de concessões, secretário, tem sido um ativo importante usado pelo governo para conseguir colocar o cobertor curto preenchendo algumas pontas. O caso das concessões, por exemplo, do vetor norte agora, que geraram muita polêmica, ainda estão com o olhar do Tribunal de Contas do Estado. É preciso fazer mais concessões? A capacidade do governo de investimento está restrita e concessão é o único caminho viável para se manter investimento e conservação, como é o caso deste que eu mencionei do norte do Estado? Norte da capital e região metropolitana, aliás. Ibrahim, olha só, para quem está nos ouvindo tem uma noção da seriedade disso. Minas Gerais fez no último ano o maior investimento que nós já tivemos da história na nossa malha viária. Tá? Então nós investimos 2 bilhões de reais na manutenção da nossa malha viária. Se você me perguntar, aí talvez alguém fale assim, Marcelo, vocês investiram 2 bilhões de reais, mas ainda tem muita estrada ruim em Minas Gerais. E eu concordo. Sabe quanto que era necessário nós investirmos em malha viária em Minas só para a gente deixar o que tem hoje em dia? Nós tínhamos que investir 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Nós temos a maior malha viária do país em Minas Gerais. Então, o valor necessário para ficar hoje com o que tem em dia, 10 bilhões. Eu não estou falando aqui, Ibrahim, de novas estradas. Eu estou falando do que tem. Conservação, eminentemente. Conservação. 10 bi só para deixar em dia o que está. Nós investimos 2 bi. E aí alguém fala assim, mas 2 bi então é pouco. Mas foi o maior investimento dos últimos anos. Nós temos que lembrar que Minas Gerais ficou mais de 10 anos, gente, sem investir em estrada. 10 anos sem investir em estrada. E agora nós temos um governo que está investindo em estrada, mas que ainda é aquém daquilo que nós necessitamos. E nós não temos hoje 10 bilhões de reais para investir nas estradas ou para fazer as estradas novas. Então, o caminho para que nós consigamos nos desenvolver em infraestrutura é com as concessões. Mas isso quem está dizendo não é o Marcelo, secretário de governo de Minas Gerais, ou o governador Romeu Zema. Quem está dizendo isso são todos os gestores públicos do país. O governo federal também tem sido o governo federal que mais tem feito concessões. Se você perguntar para o ministro Renan Filho qual que é o caminho, ele vai te responder concessão. Se você perguntar para o Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro e é hoje governador de São Paulo, ele vai te falar que o caminho é concessão. Ou seja, nós não estamos inventando a roda, nós estamos fazendo aquilo que os principais gestores públicos do país já colocam como alternativa viável para a população. O governador Romeu Zema mantém, e eu imagino que esse diálogo, claro, é permanente com o senhor pela posição que está, aquela decisão inicial que foi tomada por ele de deixar o governo no prazo eleitoral para o ano que vem, para que o vice-governador Matheus Simões tenha tempo e que ele participe nacionalmente da candidatura. Isso está consolidado já dentro do governo, secretário? Está consolidado. O governador Romeu Zema ele vai renunciar no período que a lei exige e o Matheus Simões, nosso vice-governador, assumirá o governo, vai virar governador do estado e vai conduzir o final da gestão Zema-Matheus.
O governador Romeu Zema ele vai para um projeto nacional. Eu e Ibrahim vou trabalhar dia e noite para que ele seja o próximo presidente da República. O que o Zema fez para o estado de Minas Gerais é histórico. Eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, mas poucas pessoas talvez tenham a noção do bem que o governador Romeu Zema fez para o estado de Minas Gerais. Ele ajeitou a casa. A gente pegou uma casa que estava completamente em frangalhos. Nós pegamos uma casa, você imagina você chegando numa casa de fazenda ali, com mato alto, cheio de infiltração, completamente descuidada, jogada aos quatro cantos, que há muitos anos ninguém ia lá e cuidava dela. O governador chegou, ele tirou primeiro o mato, depois ele foi ajeitando infiltração, depois ele pintou a casa, enfim, hoje a casa está pronta para morar. E esse ganho o povo só vai perceber ao longo dos próximos anos. Então, o governador Romeu Zema, ele é um gestor ímpar no Brasil. Não existe um gestor como o governador Romeu Zema, um homem completamente honesto, Ibrahim. Eu desafio alguém aqui a falar nos últimos 6 anos que ele foi governador de Minas, um caso de corrupção que ele foi envolvido ou que ele tenha participado. É um cara 100% honesto, né, que não negocia valores em princípios. É muito trabalhador, trabalha dia e noite, trabalha final de semana. Foi o governador que mais visitou o interior do estado, e todo mundo fala isso. Quando você viaja pelo estado, ele fala, olha, foi o primeiro governador na história que veio aqui na minha cidade. É competente e entende de administração. Então, assim, eu falo que o governador Romeu Zema, ele tem todas as características que o Brasil hoje precisa, de um homem correto, um homem do bem, um homem que não é vaidoso de querer ficar com nome, marca. Não, que ele simplesmente quer fazer o que é o certo. Ele quer fazer o que tem para ser feito. E isso é muito nobre. Então, eu, enquanto cidadão e enquanto também homem público, vou trabalhar dia e noite para ver o governador Romeu Zema como presidente da República, e vou trabalhar muito também para ver o Matheus Simões, governador do estado de Minas Gerais, reeleito, porque para dar continuidade naquilo que está dando certo. Olha, gente, foram 8 anos de Zema, né? Vão se completar 8 anos de Zema. Se a gente conseguir ter mais 4 anos de Matheus, completando aí um ciclo de 12 anos, Zema-Matheus, Minas Gerais será o melhor estado para se viver no Brasil. Até lá nós vamos estar com o Propag já rodando, nós vamos estar pagando a conta que nós temos da dívida com a União, todas as nossas outras dívidas já estão resolvidas, e aí sim a gente começa a fazer os grandes investimentos que o mineiro precisa. Eu não posso deixar de encerrar a nossa entrevista, secretário, sem lhe perguntar exatamente sobre o projeto político. O do governador Romeu Zema está delineado, o do vice-governador Matheus Simões também está, e o do secretário de governo Marcelo Aro é voltar para uma disputa para o Senado, para as 2 vagas que haverá na próxima eleição. Ibrahim, eu vou te responder isso da mesma forma que eu tenho respondido para as pessoas mais próximas que me perguntam. Eu, como homem público, eu estou sempre à disposição daquilo que as pessoas acharem que eu deva fazer, né? Então eu falo o seguinte, eu sempre me preparo para entrar em campo e jogar, né? Mas o técnico é o povo. Então o povo que vai falar o seguinte, olha, você vai entrar no ataque ou agora você vai ficar na defesa, eu estou preparado para fazer aquilo que as pessoas acham que eu tenho que fazer. Mas há um desejo no meu coração muito grande de disputar a vaga do Senado. E eu explico, Ibrahim, o porquê que eu tenho esse desejo. Porque eu acredito que o que nós estamos vivendo no nosso país, boa parte da culpa que nós estamos vivendo está no Poder Judiciário, no STF. O STF tem tomado as rédeas do poder no nosso país. E nós estamos vendo aquilo que nós aprendemos na Revolução Francesa, que era a repartição dos poderes, os 3 poderes harmônicos, um fiscalizando o outro, mas todos no mesmo tamanho ali, né? Sem um ser maior do que o outro. Nós estamos vendo uma inversão disso daí. Nós vemos hoje o Poder Judiciário como poder soberano no país. E falta alguém para colocar limite nisso. E quem que tem que colocar limite nisso? Está na nossa Constituição, é o Senado Federal. O Senado Federal é quem pode fazer, por exemplo, impeachment de ministro do STF. Hoje eu não vejo um Senado Federal preparado para isso. Eu não vejo senadores lá capacitados, primeiro, tecnicamente para isso, né? Ou seja, que tenha formação para debater sobre o impeachment. E quando tem habilidade técnica, falta habilidade política, né? Não consegue
fazer essa costura para a construção de um impeachment. E mais, quando ainda tem habilidade técnica, habilidade política, falta coragem. Eu acredito que eu reúno essas 3 características, Ibrahim, com toda humildade aqui eu falo isso para vocês. Eu tenho formação técnica para isso, sou jornalista, sou advogado, tenho mestrado em Direito Constitucional, ou seja, minha especialidade é em Direito Constitucional, estudei muito para conseguir hoje defender uma tese dessa. Segundo, tenho habilidade política, sou secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, o segundo maior estado do Brasil, então eu acredito que eu tenho um mínimo de habilidade política para construir entendimentos. E terceiro, Ibrahim, eu tenho coragem. Eu tenho são 13 anos de vida pública, ano que vem completarão 14 anos de vida pública. Eu não respondo a um processo judicial. Nenhum, nada. Então eu não tenho medo. Eu posso enfrentar essa discussão. Eu posso fazer impeachment de ministro do STF, porque eu não devo nada para eles. Eles não estão julgando nada meu, nada da minha vida pessoal. Então eu tenho condições, eu tenho coragem de fazer esse enfrentamento. E eu acredito que se o Senado Federal fizer a parte deles, que tem que ser feito, e mostrar para o STF que a banda não toca assim, aí eu acho que o STF vai abaixar um pouquinho a bola e nós vamos conseguir, aí sim, construir uma caminhada democrática, né, que é o que nós todos queremos. O Brasil democrático não é o que nós estamos vivendo. O Poder Judiciário hoje sobressai em relação aos outros poderes. E aí você me fala, Marcelo, mas esse é o principal gargalo hoje do Brasil? É o principal gargalo. Eu acho que a gente resolvendo isso, nós temos condição de resolver todo o resto. Então, por isso, Ibrahim, a minha vontade é de disputar uma vaga para o Senado Federal. Secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, muito obrigado. E essa será, evidentemente, a primeira de muitas visitas. Queremos tê-lo aqui, como, evidentemente, todos do governo que tenham projetos, propostas, ideias a serem conversadas sobre o Estado de Minas Gerais. Obrigado por estar conosco aqui na 98 News. Obrigado, agradeço, Ibrahim, obrigado, Júlio, pelo convite e quero aqui mais uma vez me colocar inteiramente à disposição de vocês da 98, sempre para mim uma grande alegria falar aqui e essa daqui, gente, é a minha obrigação. Eu, enquanto gestor público e hoje secretário de governo, é minha obrigação prestar contas, responder aos questionamentos, deixar claro quais são as nossas posições, as nossas defesas e prestar contas do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, para mim, toda vez que me convidam para um bate-papo como esse, para uma entrevista, eu venho com muito gosto, porque isso daqui faz parte do meu ofício. Ibrahim, eu tenho trabalhado muito para dar conta do recado. Quem me acompanha nas redes sociais, lá no @MarceloAro, sabe que eu levanto todos os dias, 4h50 da manhã, e vou dormir 10, 11 horas da noite, e eu só faço política. Eu trabalho o dia inteiro na gestão pública, eu trabalho o dia inteiro por Minas Gerais, inclusive final de semana. Então a gente tem trabalhado muito e eu espero poder, daqui uns anos, olhar para trás e ter muito orgulho daquilo que a gente construiu em Minas Gerais.